Recentemente eu assisti o especial de Justiceiro que se chama Justiceiro, A Última Morte. E nesse vídeo eu vou trazer a minha opinião sincera sobre esse especial e também com bastante spoiler. Então se você é uma pessoa que liga para spoiler e não quer ver nenhum, esse vídeo infelizmente não é para você. Volte aqui depois que você assistir. E essa produção aqui serve para poder mostrar pra gente o que estava acontecendo com o Justiceiro durante a segunda temporada de Demolidor, já que ele não aparece na segunda e somente na primeira temporada de Demolidor Renascido, mostrando que o personagem não estava em Nova York, e sim em outro local. Né? Ele não estava especificamente na mesma localidade onde o Demolidor / Matt Murdock combate o crime que a gente vê e acompanha, né, na própria série. Mas aí, Justiceiro serve para poder mostrar tanto isso quanto como estava a mentalidade do Frank Castle, né? Mostrando que o personagem estava completamente quebrado emocionalmente, como sempre, como isso foi mostrado na primeira e na segunda temporada, e aqui parece ser algo pior e é complexo ao mesmo tempo, porque a família do Frank Castle já morreu faz anos. Eu acho que já faz 6 anos que a família do Frank Castle morreu, ou até mais, mas mesmo assim isso é algo tão traumatizante para o personagem que isso acaba sendo um motivo plausível para ele estar mentalmente quebrado e ferrado psicologicamente. E uma das coisas que traz essa realidade para como o personagem tá é o próprio ator que interpreta ele brilhantemente e que, cara, atua bem pra caramba. Tem momentos em que o personagem tá sozinho em tela e ele brilha. Aliás, praticamente em toda a trama dessa produção ele tá sozinho. Porque essa série aqui, né, no caso, esse especial, que não é uma série, é um curta de 48 minutos, 40 e poucos, mostra muito sobre essa questão dele estar se sentindo sozinho, dele acabar por conta disso ter tendências suicidas, né, de querer acabar com a sua própria vida, e questões psicológicas envolvendo traumas que vão até a questão de antequeridos que ele acabou perdendo, amigos que ele perdeu e que morreram em guerras passadas, onde ele estava presente, ele foi um dos únicos sobreviventes. Mas aqui também a produção acaba trazendo um elemento interessante, que são os irmãos Knuts, que são pessoas que foram assassinadas pelo Justiceiro por conta delas estarem envolvidas no assassinato da família dele, incluindo esposa, filha e filhos, que eram crianças na época que morreram. Então a gente acaba vendo isso enquanto a gente também observa o quanto o caos está instaurado em Nova York, em uma das cidades dali, envolvendo ali pessoas que estão quebrando propriedades, saqueando locais, matando pessoas aleatoriamente, criminosos que estão à solta ali, enquanto não tem ninguém para poder resolver essa situação. Enquanto nem policiais conseguem resolver o que está acontecendo ali, prender criminosos e etc. E como o próprio Frank Castle está ferrado psicologicamente, ele não está no seu modo em se tornar o justiceiro, impedir aquilo tudo. Então tem momentos que a gente vê que ele está tão quebrado que ele vê pessoas sendo agredidas, pessoas sendo roubadas ao redor dele. Ele passa por esses crimes e ele não faz nada. Até que ele acaba sendo abordado por uma senhora cadeirante que se chama Ma Knut, que conta uma história de antequeridos que foram mortos da mesma maneira que a família do Frank Castle foi morta. Ela diz que o esposo dela levou um tiro e morreu, um tiro na cabeça. O filho dela morreu também. O outro filho dela morreu. E um dos filhos dela que foi assassinado foi literalmente na frente dela. E esse momento é interessante porque ela conta das mortes dos seus entes queridos ali, familiares, esposa e filhos, sem dizer quem é o autor da morte. E quando a gente descobre ali, a gente acaba vendo que o autor é o próprio Frank Castle, o Justiceiro. E a personagem Macnut demonstra a vontade de se vingar, agora contratando vários criminosos para as 6h pouca da tarde irem até o apartamento dele, caçar e matar ele. E por que especificamente tem que ser às 6h pouca da tarde? Porque foi exatamente o horário em que o Justiceiro matou o último filho dela, literalmente amassando o crânio dele contra o chão, usando o seu próprio pé. E é aí que o caos acaba se instaurando mais ainda. E agora, especificamente, diretamente ao próprio Frank Castle. Com várias pessoas que foram contratadas pela Macnut ou que já trabalharam para ela, querendo matar o Frank Castle a todo custo. E é aí que a gente acaba vendo várias cenas de ação frenéticas e extremamente violentas. E quando eu falo que é violenta no nível da primeira e segunda temporada de Justiceiro, para quem assistiu. É uma violência num nível que a Marvel / Disney nunca havia mostrado anteriormente, desde o momento em que o próprio Wilson Fisk matou um cara na primeira temporada, que estava contra ele. É uma violência que, tipo assim, é nível Justiceiro dos quadrinhos,
e possivelmente de outros filmes que já foram lançados há um tempo atrás, mas principalmente dos quadrinhos. E tem um determinado momento da trama que a obra fica um pouco irônica entre um momento em que ele tem que escolher entre a justiça e a vingança. A justiça seria ele escolher salvar um dono inocente de uma lanchonete que está sendo perturbado e agredido por criminosos, e a vingança é ele seguir a própria McNulty para matar ela, já que ela contratou esses caras para matar o justiceiro e é a responsável pela morte, né, diretamente ou indiretamente, pela morte dos familiares dele. E entre essas escolhas ele acaba escolhendo a de salvar o próprio dono da lanchonete, um ser inocente que estava ali tendo a sua vida e a vida da sua própria filha sendo colocada em risco. Mas não pense a McNulty que ela se safou, porque possivelmente em uma continuação da trama de Justiceiro, eles vão voltar nessa história e o Justiceiro vai conseguir se vingar e matar essa mulher. Se for falar da minha opinião, eu gostei bastante desse especial, é claro que eu queria mais, mas para um especial eu entendi que o intuito era só ter meia hora ou até mais do que isso de duração e não 1 hora e pouca, porque não é um filme, é literalmente um curta para poder a gente aproveitar e saber o que estava acontecendo com o Justiceiro. Mas a obra aproveita para poder mostrar isso, mostrar a ação frenética, mostrar o Justiceiro do jeito que ele é, e também abordar temas complicados e delicados como a depressão, e também questões de problemas na saúde mental. Algo que acaba sendo abordado de uma maneira delicada e ao mesmo tempo bem feita. É uma obra que tem suas pontas soltas, coisas que você pode ficar se perguntando como isso se conecta com o Justiceiro no filme do Homem-Aranha, mas o ponto aqui não é esse, tá? O ponto é mostrar o Justiceiro do jeito que ele é e como ele está enfrentando a saúde mental dele e os problemas pessoais na vida dele. Mas e aí, vocês gostaram desse especial como eu gostei? Ou acabaram não gostando tanto assim? Deixe suas respostas e opiniões nesse vídeo e também não se esqueçam de aqui deixar o like e se inscrever aqui. E também compartilhar o conteúdo, porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo, gente. Valeu, tchau. Fui!